Oi. Não, uma dessa não. Essa já tem uma aqui. Oi, teste de áudio. Oi, oi. Para duas pessoas lá. Alô, teste som. Alô, teste som. Vamos lá, vamos falar da Copa de 50. Vamos falar disso. Fala galera que acompanha o Na Barreira, hoje estamos aqui na barbearia Mr. Navarro para mais um papo bacana falando de futebol, mas hoje falando do futebol em outras esferas, um pouco mais da parte de construção de estádios, da parte de valores, algumas coisas extra-campo. Para falar desse assunto comigo, eu estou recebendo a Beatriz Farrugia e o Murilo Gimenez. Queria agradecer vocês pela presença. Obrigado. Eles são autores do livro 1950, O Preço de uma Copa. E eu queria que vocês contassem pra gente começar o nosso papo, como que surgiu a ideia do livro, que momento, quando vocês lançaram, para o pessoal começar a saber do papo. Vamos lá. O livro começou como um projeto de trabalho de conclusão de curso. Faculdade de jornalistas, né? Somos jornalistas. E na época a gente pensou em fazer isso. Só que, lógico, os professores quiseram barrar, né? Falou, é um projeto muito audacioso, vocês não vão conseguir, né? Porque a gente falou, nós vamos visitar as cidades sedes da Copa de 50, foram 6, né? Então falou, e agora? Eles falaram, não, vocês não vão ter tempo e tal. Falou, não, a gente vai. Aí eles apostaram. E então a gente já foi pensando em fazer isso como lançar um livro mesmo depois do TCC. Isso no ano de? 2011. 2011. Formou em 2011. Então, só que assim, lógico, de um projeto de livro de TCC, você tem que pôr muitas regras ABNT totalmente diferente de um lançamento de livro oficial. Então, a gente teve que adequar depois para lançar esse livro, né? Mas a ideia surgiu aí, em 2011, né? E o professor aceitou e falou, vamos tocar e já vamos procurar fazer uma pesquisa já para lançar o livro com todas as informações possíveis, buscar em loco mesmo, visitando os locais, né? Uhum. A ideia surgiu porque em 2011 o Brasil já tinha escolhido para ser sede da Copa do Mundo de 2014, ele foi escolhido em 2010. Uhum. E em 2011 estava começando a ter uma discussão aqui na imprensa esportiva como seria a Copa, quanto que seria usado de dinheiro para a construção dos estádios, qual deveria ser o legado da Copa do Mundo, e a gente percebeu que o Brasil já tinha sediado uma Copa do Mundo em 50 e ninguém fazia essa comparação, ninguém fazia essa referência. Então a gente resolveu contar essa história. Eram pouquíssimos os dados relacionados à infraestrutura e organização do Brasil para a Copa de 50. Basicamente toda a informação que tinha disponível era sobre a final do Brasil com o Uruguai, era sobre o Maracanazo. E então a gente teve que começar do zero uma pesquisa nas 6 cidades que foram sede da Copa, que são São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba e Recife. Esqueci uma? Faltou uma. Você falou? São Paulo, Rio de Janeiro, Curitiba, Recife, Porto Alegre, Recife e Belo Horizonte. Isso, exatamente. E a gente viajou para essas 6 cidades e fizemos esse livro como projeto de conclusão de curso. Depois continuamos trabalhando nele em 2012, 2013 e 2014 a gente lançou ele oficialmente no mercado. Então o lançamento foi em janeiro de 2014, faltavam 6 meses para a Copa no Brasil e era o ápice da discussão, porque todos os estádios estavam atrasados. O orçamento já tinha extrapolado várias vezes do orçamento inicial e a imprensa brasileira e até estrangeira, ninguém tinha o dado de comparação com a Copa de 50. Então, quando a gente lançou esse livro, ele acabou virando referência para a imprensa inteira, jornais, emissoras de televisão, até a imprensa estrangeira veio procurar a gente para ter essa referência. E aí a gente acompanhou toda a Copa de 2014 também e esse livro deu origem ao projeto atual que a gente trabalha nele, que agora não é mais só sobre 50 ou só sobre 2014, é o preço de uma Copa como um todo, para analisar a Copa do Mundo, o custo final e o legado de uma Copa do Mundo em qualquer país. E é óbvio que a gente está se focando mais no Brasil, que é onde a gente vive. E falando de 50 e 14, o que a gente pode trazer de comparativo, de semelhanças, apesar de serem épocas totalmente opostas, de serem momentos diferentes de economia, de população, enfim, o que tem de semelhante e o que talvez mudou nessas duas Copas? Sendo claro, o Brasil não aprendeu com a Copa de 50. A primeira Copa não serviu como referência alguma para 14.
né? Tiveram os mesmos problemas de atraso de obra. O Maracanã, primeiro jogo de 50, ele tinha tapumes e andaimes na arquibancada, não estava finalizado pro primeiro jogo da Copa, né? Então, atraso de obras, infraestrutura das cidades, né? Foi feito algumas coisas, por exemplo, em São Paulo, a Praça Charles Miller foi reformada para ser estacionamento. Na época chegavam de bonde algumas pessoas e tinha estacionamento para aqueles carros antigos, né? E outras cidades sofreram poucas mudanças, né? Não tiveram nada de mudança em relação a trânsito, porque na época eram poucos, né? E a maioria das reformas que houve nos estádios foi até a FIFA fazia exigência na época. Foi colocar arquibancada para mais de 15 mil pessoas, né? Foram aumentar algumas linhas dos campos que não batiam com as medidas que a FIFA desejava, né? Então isso, falando do que foi feito em 14 para 50, os erros se repetiram, né? Mas numa esfera um pouco maior, né? Exatamente. Por terem mais sedes, dobro de cidades-sedes, né? Já a população muito preocupada com o gasto, né? Na época, em 50 não era tanto, o pessoal não se preocupava tanto em gastar com o futebol, além de outras coisas que o Brasil precisava, né? Mas o apelo em 14 foi maior, né? E essas coisas realmente pode se equivaler entre as duas épocas, né, e Copas do Mundo. Eu acho que a principal diferença é no tamanho, na proporção dos jogos. Então, em 50 eram só 6 cidades, eram bem menos seleções. Sim. Bem menos da metade das seleções. 12, se eu não me engano. Exatamente, acho que eram 12. Eram 6 cidades, menos da metade das seleções, e não precisava fazer tanto investimento de infraestrutura. Então você não precisava fazer ampliação de aeroporto, não precisava criar novas estradas. Todas as obras foram reformas ou construções de estádio. A maioria foi reforma e a única construção grande foi o Maracanã, que custou mais ou menos, na conversão de hoje, 500 milhões de reais, que não é... Nossa. É um terço de um estádio da Copa do Mundo de 2014. Essa é a principal diferença, que a gente fala de 50 num âmbito muito menor. Nem os jogadores eram profissionais na época. E em 2014, isso tudo foi multiplicado por não sei quantas vezes. Já é um outro modelo de Copa do Mundo. Mas os erros são erros primários e eles se repetiram. 60 anos depois, que foi totalmente o uso de dinheiro público em 50. A escolha da sede de 50 também foi determinada por um pouco de interesse político, toda a articulação política. Teve um caso de corrupção, desvio, em 50 também. Atraso das obras dos estádios, como o Murilo citou, o Maracanã estava atrasado. A sede em Recife, que foi a Ilha do Retiro, um mês antes da Copa, não sabiam nem onde ia ser a sede do Nordeste. Não sabia então, se ia ser lá ou não. Então, são coisas que, quando a gente fez a pesquisa, a gente se surpreendeu de como os erros estavam se repetindo. Parecia uma coisa... não é possível que o Brasil não aprendeu ou que ninguém prestou atenção nisso, que os erros dos brasileiros se repetiram nas duas Copas do Mundo, de 50 e 2014. Morte de operário em estádio também teve. Em 1950, um operário morreu no estádio Independência, em Belo Horizonte. E em 2014 teve um acidente com o guindaste na Arena do Corinthians. Então é bem parecido. E acho que a cereja do bolo foi a derrota na final, que acabou selando o destino das duas Copas do Mundo aqui no Brasil. Então, na verdade, você citou aí alguns erros que a gente não aprendeu. Eu acho que alguns erros a gente não teve interesse de ser aprendido. Exatamente. Por exemplo, os desvios nas obras públicas, a política de fazer 12 sedes, por exemplo, como a Amazônia, como sem necessidade. Outras sedes que a gente até citou aqui em off, que no Pantanal... Abandonado. Entendeu? Então, assim, eu acho que na verdade não foi nem questão de não querer aprender, foi questão de proposital, tanto para ter o desvio de valores aí, quanto para ter interesses políticos, agradar um, agradar outro. Então, infelizmente, eu acho que também vocês acabam levantando muito isso no livro, né? Que a parte de custos e gastos é muito maior, talvez, do que ela precisaria existir. Sim, com certeza. O interessante foi que na Copa de 50, os estádios, o único que foi feito para a edição de 50 foi o Maracanã. Os outros já pertenciam a alguns clubes.
né? Ao contrário do que hoje, lógico, hoje na Copa de 14, alguns estádios já eram de clubes, mas foram construídos novos, né? Que é como a gente estava conversando, que alguns não têm tanta utilidade e estão abandonados devido a isso, né? Foi construído, quem sabe por que foi construído lá, né? Outra coisa importante que sempre falavam e vocês levantaram também, que eu já verifiquei, é que sobre o aumento de turismo que a Copa traria para o Brasil, era um dos contrapontos para quem dizia que não deveria ter Copa aqui no Brasil e tal, e de fato, pelos números de vocês, nesse quesito foi válido, né? Sim, em 2014 o Brasil teve um aumento muito expressivo de turistas. Em junho de 2013, um ano antes da Copa do Mundo, a média de turistas estrangeiros no Brasil era de 350 mil, em junho de 2013. Em junho de 2014, chegou a 1 milhão, então foi bem expressivo. Mas a gente também notou que aumentou, no lado negativo, o turismo sexual e as denúncias de abuso sexual naquela época. Então, na mesma comparação de junho para junho, de 2013 para 2014, em 2013 foram 3 ou 4 denúncias em todo o Brasil, recebidas pelo governo, porque tem muitos casos que as pessoas também não denunciam. Sim. E em 2014 chegou a 14 denúncias, então de 3 para 14 em um ano, no mesmo mês. E nas sedes, nas cidades que foram sede dos Jogos de 2014, em 6 cidades aumentou o índice de turismo sexual e de exploração sexual pelo turismo. Então, é um lado negativo da Copa. Aí, dentro de todos esses aspectos, que a gente acabou percebendo que a Copa do Mundo não envolve só a construção de um estádio ou a partida que a gente está assistindo. Elas não costumam acabar. Hoje a gente está em 2018 e o Brasil ainda não pagou a conta da Copa de 2014. As obras das 12 cidades, 11 não foram entregues, só o Rio de Janeiro entregou as obras que estavam prometidas, até porque tinha as Olimpíadas 2 anos depois. Das 12 cidades, dos 12 estádios, 10 estão em investigação ou já foram citados em delações premiadas por superfaturamento, corrupção. Então é uma conta que ela está demorando muito para fechar. Já não é mais o valor que o governo disse que gastou em 2014. Já há muito tempo já passou o valor que era planejado para a Copa de 2014. E eu acho que é importante a gente ter essa visão global. O esporte é legal, a Copa do Mundo é legal, todo mundo curte, todo mundo torce, mas a gente precisa ter uma consciência de que ela não termina na final. No Brasil ela ainda não terminou, mas ela perdura, e o objetivo era perdurar para o ponto positivo, trazer benefícios para o país. Mas nas últimas edições a gente nota que não é um legado tão positivo que ela tem deixado. Na verdade é a pergunta que eu ia fazer para vocês agora, dentro de tudo isso que vocês estão falando. Existe legado da Copa? De 50 o Maracanã. De 50 o principal legado da Copa que dura até hoje aí, né? É o Maracanã, que foi construído para mostrar para o exterior, para o mundo, do que o Brasil era capaz na época. Né? Um estádio maior do mundo. Ficou por muitos anos como maior. Exatamente. Na época, então, era impressionante para os padrões brasileiros e mundiais. Né? Então, em 50 foi o Maracanã. Né? Agora, de 14 é difícil a gente saber. Né? De 14 o legado são estádios que estão aí, mas por quanto tempo eles vão durar, como eles vão ser utilizados, os novos estádios, né? E infraestrutura, você tem aí que eram para ser feitas mais transportes, né? Mais trens, tem no Rio de Janeiro, foi feito, mas o quanto isso é benéfico para a população, né? Quanto a Copa do Mundo serviu para trazer benefícios, né? Itaquera recebeu o estádio, né? Em volta, tá legal, deram uma reformulada no bairro, mas o quanto beneficiou, quantas pessoas? Foi o número que eles disseram que iria ser? Foi aquilo que realmente o governo disse que ia construir ali para beneficiar aquelas pessoas? Foi realmente feito isso, né? Então esse é um legado que a gente só vai descobrir, acho que conforme os anos forem passando, né? Eu acho que na questão de infraestrutura, hoje a Copa do Mundo não foi determinante para um avanço no Brasil em questão de infraestrutura, igual Barcelona teve com as Olimpíadas, então eu não vejo isso. Que vale citar dentro disso, porque todo mundo os políticos, enfim, quem era favorável à Copa sempre aproveitava para dizer isso: olha, a Copa vai ser bom, que vão ser feitas obras para cidades que talvez não seriam feitas se não houvessem Copa.
Foi meio que usado isso como um lobby para dizer que valia a pena, né? Mas na parte de infraestrutura, do meu ponto de vista, não teve, essa promessa não foi cumprida até hoje, então já coloca em xeque. O turismo, como a gente citou, aumentou sim e continuou em aumento nos anos seguintes à Copa, então eu acho que talvez tenha atraído um pouco mais de turistas sim. Na Copa do Mundo, a Argentina foi o país de onde mais vieram turistas para o Brasil, então talvez tenha sido um ponto interessante de análise. Em outros aspectos, ainda é difícil mensurar, porque nós não temos a conclusão. A gente tem a conta, de acordo com o último balanço do governo, que é da matriz de responsabilidade da Copa, que é de dezembro de 2014, depois da Copa do Mundo, a Copa custou 27 bilhões de reais. E ela foi considerada a Copa mais cara da história, até agora essa da Rússia, porque a da Rússia já está em 38 bilhões. Ok, são épocas diferentes, né, de 2014 para 2018, a gente precisa fazer uma conversão de juros, de moeda, de dólar. Na conversão, a Copa do Brasil hoje custaria 33 bilhões de reais e a da Rússia estaria em 38 bilhões de reais. Sim. Então a Rússia já superou o Brasil na Copa do Mundo e a tendência é que cada edição da Copa a conta vá aumentando e depois a gente tem o Catar. Fala galera, você que acabou de acompanhar a primeira parte do vídeo que fala do livro sobre a Copa de 50 em 2014, os custos, o que não foi pago, o que já foi pago, ainda tem mais uma parte para você ver desse papo super bacana em breve. Mas não esqueça, se inscreva no nosso canal, compartilhe com seus amigos, vídeos como esse você vai ver sempre aqui no Na Barreira. Grande abraço.